Medo de enfrentar o mundo sozinha após tantos anos de casada. Foi uma coincidência muito grande. Esse tema que eu trago das lives tem sido temas do meu curso Jornada do Amor Inteiro, né? Que é um curso onde a gente trabalha o empoderamento, o amor próprio. E daí eu pego o tema dos meus alunos e trago aqui para as lives. E foi, assim, uma coincidência muito grande, porque uma aluna me trouxe esse tema, mas esse tema é um tema que pelo menos mais umas 2 alunas do curso, além dela, também estão vivendo, né? Inclusive uma se separou ontem, anteontem. Então, esse momento da separação é um momento realmente muito difícil. A separação, ela está embutida aí uma dor. Quando a gente se separa, a gente vai acessar a dor, tá? Só que muitas vezes parece que é um alívio, né? Tem situações onde a gente se separa que a gente acha, não vai doer, é um alívio. Mas mesmo assim a gente acessa a dor, tá? Porque é uma quebra de rotina, né? Você está acostumado a uma vivência, a uma rotina, e tudo aquilo de repente não é mais daquela forma. Então, quando você tem essa quebra, você acessa uma dor, tá? Eu tive 2 separações na minha vida. Em um primeiro relacionamento que durou 5 anos, dos meus 17 aos 22, e nós já morávamos juntos, e quando separou, eu tive essa sensação de alívio, me livrei, porque era um relacionamento muito tóxico, mas passado algum tempo, eu comecei a acessar uma dor e até querer voltar para aquele relacionamento tóxico, porque eu sentia muita falta da minha vida daquela forma, porque a dor de estar separada era maior do que a dor de estar junto, né? E depois, quando eu passei pela minha segunda separação com o meu ex-marido, nós ficamos 6 anos juntos, eu passei pela mesma coisa, só que quando eu separei dele, não foi essa sensação de alívio, foi uma dor muito grande. Acho que é isso que a aluna está vivendo, porque ela está bem deprimida. Então foi sim uma dor muito grande, como uma dor de morte, um luto mesmo. Fiquei muito tempo chorando, 1 mês, 2 meses chorando, e acabei voltando para ele 3 vezes como namorado durante o ano, né? Só que a gente aquele relacionamento ioiô, vai e volta. Mas por quê? Porque tá sofrendo quando tá separado, mas quando tá junto também não tá bom. Então não sabe qual que é a dor pior, se é a dor da separação ou é a dor de estar junto, e a gente fica nessa coisa, né? Indo e voltando. Então a gente faz de tudo para fugir da dor. A gente não quer sentir dor. E daí, para fugir da dor, a gente vai tomando decisões que às vezes não são as melhores pra gente, né? Só que existe uma sabedoria muito grande da gente enfrentar a dor, né? Da gente superar a dor para um bem maior. Por quê? Tudo vai causar dor. Você tá no relacionamento, tem dor. Se sai do relacionamento, tem dor. A questão é, qual é a dor que vale suportar? Qual é a dor que vale enfrentar para um resultado melhor, né? Às vezes os desejos, eu tenho desejo pelas 2 coisas, mas qual que é a que eu quero, né? Então é como quando a gente pensa na dieta. Eu quero emagrecer, mas eu quero comer o doce. Eu quero as 2 coisas, mas eu tenho que escolher aquela que é o melhor para mim. E daí eu tenho que ser firme para falar não para aquilo que não é, né? Então, isso eu falei de coisas de desejo, mas a questão da dor numa separação, ela é assim, né? E nós nos sentimos muito sem força após uma separação. É como aquela história do sapo na panela. Se você pegar o sapo, colocar na panela com água e em cima do fogo, ele vai se esforçando, se adaptando à temperatura. Quando a temperatura começa a ferver, ele não tem mais força para sair, ele não tem mais força para pular. Então, meio que no casamento acontece isso. Por quê? A gente vai se esforçando para se adaptar, né? A gente vai tentando ali, se esforçando, se esforçando, se esforçando, se esforçando, se esforçando. De repente, ele acaba
E aí, a gente está totalmente sem força, né? Então, fizemos muita força, investi muito, foram muitos anos e agora eu estou sem força, porque como assim eu vou recomeçar do zero? E o fato é que se você está sem força, você vai precisar se fortalecer. A gente tem que aprender a olhar para a solução. Geralmente a gente olha para o problema, mas o problema é a solução, né? Eu preciso olhar para o problema e ver qual que é o caminho para resolver o problema e não lamentar o problema. Isso é aceitação. Aceitar o que é como é. E daí eu consigo tomar a decisão para resolver a questão. Se eu não aceito o que é, eu fico numa lamentação querendo que fosse de outra forma. Isso causa muito sofrimento, né? E sofrimento é diferente de dor. Eu fico no sofrimento quando eu não aceito o que é, e daí eu fico querendo que fosse diferente. Quando eu aceito o que é, ok, vai doer, mas vou fazer o que precisa fazer. O fato é que se você está sem força, você precisa se fortalecer, certo? O grande equívoco é que nós somos imediatistas, né? A gente quer tudo para ontem. Se você está sem força, você não vai se sentir forte de um dia para o outro. Isso é um processo. Existem duas formas de nós mudarmos. A primeira forma é um impacto emocional muito forte e a segunda forma é a rotina. Essa questão do impacto emocional muito forte é algo que pode transformar a gente para melhor ou para pior. Mas é algo que meio que não depende da gente, né? O que é um impacto emocional muito forte? Tipo, eu sofri um acidente, quase perdi a vida. De repente eu saio desse acidente querendo viver a vida, porque eu não estava dando valor a coisas que não eram importantes, estava abrindo mão de coisas que eram importantes, então eu saio transformada, né? Ou então, tipo, eu fumo, de repente eu quase morro, uma doença que tem a ver com cigarro, de repente eu não conseguia parar de fumar, não conseguia, de repente eu não consigo mais fumar, porque aquilo foi um impacto emocional que eu quase perdi a minha vida. Então, esse impacto emocional, ele pode ser tanto para coisas boas, né? Vamos viver a vida, vou parar de fumar, como pode ser para coisas ruins, pode ser traumas, bloqueios, que daí eu me bloqueio e daí eu não vivencio mais. E esses impactos emocionais muito fortes, eles transformam a gente. Só que a gente não tem esse controle de acontecer impactos emocionais ou não na nossa vida. O que a gente tem o controle é sobre a nossa rotina, né? Existem duas formas para nós mudarmos, um impacto emocional, a outra é a rotina. Então a gente pode começar a transformar a nossa rotina. Algo, né? Tudo que a gente precisa desenvolver em nós, a gente precisa colocar em rotina, porque daí isso a gente vai aprendendo uma nova habilidade. Então, para que você mude, para que você se fortaleça nesse momento, você precisa ter uma rotina que te transforme. Tem que ser no dia a dia, um dia de cada vez.